Olá, fera! No início nós temos um gás aqui dentro desse recipiente cilíndrico e ele disse que quando a temperatura vale 30 graus Celsius, cuidado que a gente tem que colocar esse 30 graus Celsius em Kelvin, tá bom? É só somar com 273, então isso aqui vai dar 303 Kelvin. Tá aqui, ó. Essa é a temperatura do início. Essa altura vale 20 centímetros, então essa altura aqui vai valer 20 centímetros. Beleza até aqui? Ótimo. E aí ele aumenta a temperatura para 60 graus Celsius. E mais uma vez, a gente vai passar isso aqui para Kelvin, tudo bem? Isso aqui vai dar 333 Kelvin. E aí ele quer saber qual vai ser a nova altura, mantida toda a característica do sistema. Como ele aumentou a temperatura, esse gás vai ficar mais agitado e vai acabar aumentando essa altura, tranquilo? Como ele aumentou a temperatura, ele vai ficar mais agitado e vai aumentar a altura, ó. A pergunta final é justamente o que é que vai acontecer com esse valor de H, quanto é que ele vai variar percentualmente. Então a gente tem que fazer essa continha no final percentual. Um detalhe aqui, ó, isso aqui é o gás no final. Um detalhe importante é o seguinte, é referente à pressão. Muitos alunos fazem assim, ó, já que ele não falou da pressão, vou botar ela constante. Mas dá para a gente explicar porque a pressão aqui é constante. Repare que a pressão do gás ela tem que se equilibrar com a pressão externa e a pressão que o peso desse êmbolo exerce sobre o gás, beleza? Lembre que provavelmente esse êmbolo aqui tem um certo peso exercendo sobre um gás. Se eu pegar esse peso e dividir pela área, eu vou ter a pressão que esse êmbolo exerce no gás. Só que veja, o êmbolo é o mesmo antes e depois, e o meio externo também é o mesmo. Então a pressão que esse gás vai ter que equilibrar é a mesma antes e depois, beleza? A pressão aqui, ó, no início vai ser igual à pressão no final, porque as características do meio, inclusive o êmbolo aqui, é o mesmo. Então esse gás vai ter que se equilibrar com essa pressão externa. Tranquilo até aqui? Então nós vamos ter aqui uma transformação isobárica. Vou colocar aqui a equação geral das transformações gasosas, P0V0 sobre N0T0, que eu prefiro usar dessa forma aqui, porque ela é mais geral, PFVF sobre NFTF. Como não teve vazamento de gás, nem adicionamos gás, o número de mols vai se manter. A pressão a gente acabou de ver que é constante, e aí a gente pode usar a nossa matemática, ó. Esse recipiente, já que ele é cilíndrico, ele tem uma certa área da base, ó, que vai se manter. Então a gente pode calcular o volume a partir do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. O volume no início é a área da base vezes a altura no início, que são 20 centímetros, dividido pela temperatura em Kelvin, 303. O volume no final é a área da base vezes a altura do final, sobre a temperatura no final, que é 333. A gente já pode simplificar isso aqui por 3, ó. Isso aqui vai dar 101, isso aqui vai dar 111. A área da base vai cortar e a gente pode calcular o valor desse H, ó. Vamos fazer ele aqui. Esse H vai dar 20 vezes 111, 20 vezes 111, dividido por 101. Dividido por 101. Então esse H vai dar 21,98 centímetros, aproximadamente 22 centímetros, ok? Ó, aproximadamente, vou botar aqui logo, ó, 22 centímetros. Então vamos ver, ó, a altura no início era 20 e agora no final é 22. Quanto foi a variação? Porque ele quer saber, ó, ele coloca lá no final. H variará em aproximadamente quanto? Ele quer saber a variação do H. Então variou, houve uma variação de 2 centímetros, a altura final é 22 e a inicial é 20. Variou 2 centímetros, sendo que no início era 20. Aí a gente monta a nossa regra de 3, ó. 20 centímetros era o início, era o que correspondia a 100%. Então a variação de 2 centímetros vai corresponder a quantos por cento? Essa é a pergunta. Logo, a variação percentual, que é a pergunta dele, vai dar 200 sobre 20, que é igual a 10%. Variou aproximadamente 10%. Um forte abraço e até a próxima.